Você já deve ter percebido que a aromaterapia ela sempre tem o misticismo permeando essa terapêutica. Você já parou para pensar por que tantas pessoas da filosofia da nova era começam a agregar essa terapia? Bom, vou trazer nesse vídeo essa informação para você e a gente vai entender se a aromaterapia realmente tem fundamento medicinal. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre aromaterapia e misticismo. Você já deve ter notado que existe toda uma cultura esotérica em volta da aromaterapia e cada vez mais essa técnica está sendo propagada nas terapias holísticas, né? Bom, qual que é a diferença se a gente for parar para pensar em relação ao fundamento terapêutico? As terapias holísticas, elas vão englobar várias técnicas distintas. Então, nisso, esses tipos de terapêuticas que ainda são conhecidas como pseudociências, elas acabam sendo interessantes de serem agregadas. Bom, mas existe um fundamento medicinal realmente na aromaterapia? A gente vai entender o que significa isso e falar sobre essa questão das pseudociências. A gente já sabe que dentro da nossa cultura, os aromas e todas as ervas, as substâncias aromáticas, elas sempre estiveram presentes, né, em culturas religiosas. Na história da aromaterapia, a gente tem a fundamentação disso com a própria cultura da humanidade utilizando todos os aromas e os seus princípios psíquicos para utilização religiosa. E a gente tem o vínculo também dessa prática dentro de diversas culturas, de diversas religiões, sendo o cristianismo, na questão dos ritos de passagem, na questão das defumações, não só no cristianismo, mas também nas religiões afros também. A gente conhece a mirra, o olíbano, que eram utilizados nas defumações. A gente tem também a utilização do xamanismo, no hinduísmo, na tradição helênica, que é a tradição greco-romana, né? Então, em todos esses tipos de culturas e expressões religiosas, as substâncias aromáticas elas estavam presentes. E também, quando a gente vai pensar na questão das religiões nessas culturas, a gente entende que também as propriedades, a ideia de medicina, de cura, de cuidado, estavam vinculadas às religiões. Então isso, muito conhecimento das ervas, das propriedades medicinais e até mesmo da fitoterapia, que a gente não tira a aromaterapia desse vínculo, né? A aromaterapia, ela faz parte da fito, ela é um ramo da fitoterapia. Então, a partir disso, a gente vê que muito desse conhecimento e aplicação dessas ervas eram utilizadas sim em cunho, base religiosa, e esses mesmos sacerdotes que praticavam a religião, que traziam os conhecimentos religiosos, eles também auxiliavam na cura dessas sociedades, estavam presentes dentro da ideia de medicina dessas sociedades. Então aí a gente já começa a entender por que parece sempre ter, quando a gente fala de fitoterapia, quando a gente fala de utilização de ervas, uma ideia vinculada à religião, ao esoterismo, e hoje a gente já entende que também no estudo dentro de ativos, dentro da farmácia, vários desses conhecimentos que se iniciaram dentro de uma base, de uma aplicação numa sociedade que estava vinculada à religião, hoje é entendido como medicina. A gente já conhece princípios ativos, a gente já conhece efetividade da característica medicinal daquela erva e principalmente a substância que está envolvida dentro desse princípio. Então aí a gente vai puxar duas vertentes, né, duas ideias dentro da aromaterapia. Os aromas, de uma forma geral, eles possuem uma atuação, né, na nossa psique. Então, por exemplo, isso vai dizer respeito à vivência individual. Por isso que utilizar uma essência, ela vai funcionar terapeuticamente falando, ela não tem uma questão linear, né? Diferente da aromaterapia, diferente dos óleos essenciais, que quando a gente vai pensar em óleos essenciais, a gente tem uma química que compõe aquele óleo e isso vai determinar a propriedade e definir a propriedade terapêutica daquele óleo. Quando a gente vai pensar em essência, a gente tem o envolvimento da psique, da subjetividade da pessoa. Então, depende de qual a experiência, a vivência. Se eu tenho determinados aromas que estão vinculados a uma expressão religiosa, eu já tenho uma psique, eu já tenho uma experiência formada sobre aquele aroma. Então, isso vai me induzir ao nível psicológico.
Então a gente também tem essa questão dentro dos aromas que eles acabam se tornando característicos a partir de um senso comum, de uma utilização, de uma experiência. E com os óleos essenciais, como eu falei, existe essa distinção. Os óleos essenciais, hoje, eles são estudados a nível químico. Então, a gente vai entender toda a base química daquele óleo e por que ele vai ter uma propriedade terapêutica específica em cima daquela substância química que o compõe. Bom, nisso a gente esbarra na ideia por que então a aromaterapia é uma pseudociência. Se a gente for pensar dentro da utilização de determinadas substâncias, de determinados estudos que já foram realizados dentro da área de medicina, dentro da área farmacêutica, a gente vai entender que isso tem anos já de conhecimento, de pesquisas e de estudos. Quando a gente vai entender a aromaterapia, a gente descobre que a aromaterapia, ela por definição de aromaterapia, isso está esbarrando em 1910, 1930, que entra a definição do termo aromaterapia. Em 1950, 60, a gente tem a ideia da aromaterapia clínica, que ela está vinculada ao estudo dos óleos essenciais com as propriedades para auxiliar em patologias, em doenças. E principalmente em 1970, com a expressão do movimento contra a cultura, que aí a gente tem tanto o resgate de várias técnicas que têm um fundamento terapêutico dentro das medicinas naturais, que na época eram chamadas de medicinas alternativas. Nessa ideia do movimento de contracultura, você tem uma exaltação desses tipos de terapêuticas, juntamente com a questão do esoterismo. Então, a gente percebe que todas essas técnicas, justamente pelo movimento de contracultura, onde as pessoas elas quiseram criar um empoderamento a mais pelo próprio autocuidado e saúde, a gente tem essas duas vias que acabam sendo exaltadas nessa base cultural e, consequentemente, elas acabaram, em parte, se vinculando. Bom, a partir disso, se eu estou pensando em 1950, 1970, eu não tenho um aporte suficiente de estudos e bases científicas para passar uma técnica de pseudociência para ciência comprovada. Eu preciso de anos de pesquisas, eu preciso de aporte, eu preciso de embasamento em estudo de campo, em práticas e aplicações para conseguir definir como uma ciência. Então, esse processo da aromaterapia se tornar uma ciência, com certeza vai ser uma situação um pouco mais a longo prazo para a gente conseguir levantar quantidade significativa desses estudos. Por enquanto, a aromaterapia ela é uma pseudociência com bastantes aplicabilidades comprovadas em pesquisas já de aplicações práticas. Então, a gente tem esses dois movimentos. E nisso a gente tem uma base científica que vem sendo estudada. Muito da aplicação dos óleos essenciais e desses princípios ativos estão sendo estudados pela farmácia, pela medicina, assim como aconteceu no início tanto da aromaterapia quanto com a aromaterapia clínica. Então a própria base científica vem nesse auxílio de trazer mais suporte de estudos para a nossa área. Bacana isso? Bom, e o que a gente pode falar dessa continuação do fundamento, então, religioso da aromaterapia, né? A gente tem alguns óleos conhecidos, por exemplo, no hinduísmo a gente tem a utilização muito do sândalo, né, nessa cultura. No cristianismo a gente tem a mirra e o olíbano, e eu quero falar especificamente desses dois. Vamos aprofundar então um pouquinho nesse assunto. Quando a gente tem algumas passagens bíblicas, né, tanto o olíbano quanto a mirra, eles estavam presentes nos ritos de passagem e nos ritos de purificação. Eles são óleos que têm uma característica antisséptica e até mesmo na própria mumificação eram utilizados. E isso é estudado para compreender não só a questão da técnica que era feita da mumificação, que auxiliava toda a conservação, né, daquele corpo, também a utilização dessas partes aromáticas que tinham essa característica antisséptica pode ter auxiliado na preservação das múmias que a gente vê hoje em dia. Já percebeu como é diferente a conservação? E aí você vê uma propriedade terapêutica dos óleos essenciais sendo utilizada com cunho religioso, porém, olha a expressão que eles tinham. A ideia deles era conservação realmente, porque iria ter o retorno, né? Precisaria de ter uma conservação daquele corpo.
E eles traziam esse fundamento. Quando a gente vai ver na Bíblia, a gente tem a mirra e o olíbano, né? A passagem mais marcante em relação a isso é a questão, né, da vinda dos 3 reis magos. E o que a gente sabe sobre os reis magos, né? Na verdade, eles não eram magos, eles eram sábios de culturas distintas. Então, o que esses sábios eles estavam trazendo? O ouro, a mirra e o olíbano. O ouro falando sobre os valores na matéria, né? O olíbano, ele é utilizado dentro da aromaterapia. O olíbano, ele foi trazido por um dos reis que ele veio da Ásia. E nisso ele trouxe o olíbano, que a gente conhece como frankincense ou incenso, e isso fala sobre a transcendência do espírito, o poder espiritual. E a mirra, ela fala sobre a questão a superação dos sacrifícios. Então você vê como tem um certo fundamento, né, da história que compõe a trajetória de Jesus. Então, dentro da utilização dos óleos essenciais, o que a gente sabe sobre eles? São 2 árvores que fazem parte da mesma família, tanto o olíbano quanto a mirra. A extração desse óleo, ele é feito a partir de uma talha no tronco da árvore. Então são óleos de resina que você precisa empregar, né, uma ferida na árvore para ela liberar essa resina que vai fazer esses óleos essenciais. O olíbano até hoje ele é utilizado nas práticas meditativas, também falando da psicoaromaterapia. Ele trabalha essa questão da expressão do espírito. Então, o que a gente entende como espírito? A conexão do eu, e principalmente para falar sobre aspectos profundos do eu. Então, para a questão do autoconhecimento, da meditação e até mesmo das práticas religiosas, a psique desse aroma, ela condiz com a sua utilização. E quando a gente vai ver a mirra ela também tem uma conexão com o eu, mas ela está muito relacionada a essa questão de transcender os sacrifícios. A própria transcendência é você superar os seus próprios limites. Então é um óleo indicado para sua utilização a partir de momentos de dificuldades. E eles são óleos nobres, justamente pela prática que precisa ser feita para você conseguir essa extração. É uma consciência que a gente tem que ter do respeito do próprio vegetal para a gente conseguir adquirir esse óleo. E qual que é uma outra situação extremamente mística que envolve esses 2 óleos, né? A gente tem uma outra árvore que faz parte dessa mesma família, que também é utilizada com uma característica religiosa que a gente conhece como palo santo. O palo santo é uma árvore que também é da família do olíbano e da mirra, e a gente usa dentro dessa expressão. Então sim, são 2 óleos que ainda carregam muito dessa questão mística, dessa questão transcendente, que em partes faz o ser humano tomar mais consciência da sua própria existência e da questão do coletivo e como ele consegue se superar para se ver ser uma melhor pessoa. Então, se é místico ou não, uma coisa que a gente não pode negar. Toda a fundamentação e a utilização tanto dessas práticas aromáticas, elas nasceram dentro de uma vertente muito forte das religiões. Do seu desenvolvimento, elas ressurgiram juntamente com uma vertente esotérica pela cultura da nova era. O que ela vai ser a partir de hoje e amanhã é uma outra construção. Mas a gente não pode negar essa origem dessa prática. Gostou dessa informação? Bom, agora eu vou falar. Comenta pra mim o que os aromas significam pra você e se você já teve alguma vivência de sentir essa transcendência e esse bem-estar com a sua utilização. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação. A gente se vê no próximo vídeo.